Paz seja convosco, amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Estava vindo ali parar cantando esse jeito maravilhoso. Fez me lembrar do meu último ano na primeira igreja, né? Após 18 anos, sempre ali participava da peça e trazia Cristo à vida. E foi uma cantada maravilhosa. E isso fez lembrar, e talvez Jesus tenha me trazido aqui muito esse presente. Como o pastor falou, a gente fazer, trabalhar, se envolver na obra para o Senhor. É importante esse circunstância. Deus abençoe o coral, é uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos lá, agora vamos dar a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 20, verso 19. Reverentemente ao Senhor, diz assim a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs no meio e disse: paz seja convosco. Amém? Olha, Pai querido, graças a Deus, porque a bênção está comigo. A graça, a misericórdia, o perdão, a paz e o amor que transcende toda a consciência. Louvado seja o santo nome, porque Tu és o Senhor da vida. Tu não estás, Deus, no crucifixo, nem tampouco no mundo, mas Tu és o Senhor da vida, que ressuscitou para dar vida, vida eterna e vida em abundância. Louvamos o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te agradecemos, Deus, por estas bênçãos derramadas sobre a vida da igreja, todo o seu tempo, desde a sua fundação. É o que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, nós temos aqui um texto que fala do aparecimento de Jesus, logo depois dos acontecimentos de sua crucificação e a sua ressurreição. Quem já leu o boletim da igreja da semana passada, percebeu que o pastor diligentemente escreveu sobre a crucificação e também sobre a ressurreição. Eu vou só fazer uma panorâmica de certos fatos e em seguida entrarei com uma mensagem. Então, esses fatos históricos do aparecimento do Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, né? Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece às mulheres, a 2 discípulos do caminho de Emaús, a Simão Pedro, aos discípulos fechadas as portas, aos 11 com Tomé, a mais de 500 irmãos de uma só vez, a alguns discípulos na praia do Mar da Galileia, a Tiago e finalmente aos apóstolos. Então, todos esses acontecimentos ocorreram nesse período entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Isso é um fato notório e histórico para toda a humanidade, os acontecimentos relativos ao Senhor. E que, embora a teologia liberal ela negue a ressurreição física, corporal, sobrenatural de Jesus, mas ainda um povo que adora o seu Senhor, que ele segue com gratidão, com alegria e crê que a ressurreição de Jesus ela é verdadeira. A ressurreição de Jesus é um fato marcante na vida da igreja e é o seu fundamento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, vamos ver alguns elementos marcantes a respeito da ressurreição do Senhor Jesus e como o plano redentor do Rei ressurreto ofertou a paz como vínculo de perfeição. Nós temos nesse capítulo de João, e só João trata especialmente nesse capítulo da ressurreição, e por 3 vezes Jesus apresentou-se às pessoas que o aguardavam e que o esperavam, e muito embora não acreditassem na sua ressurreição, inclusive seus discípulos. Jesus chega no meio deles
que diz aquela afirmação na minha introdução, na minha primeira fala à igreja. Jesus falou: paz seja convosco. Amém? Então olhe para o seu irmão que está do seu lado, repita essa frase de Jesus, amém? Paz seja convosco. Louvado seja o nome de Jesus. Esta primeira intervenção do Senhor, dispensada aos seus discípulos, ela encontrou um ambiente de excitação. Aquele ambiente denotava um sentimento de grande inquietação, ante a noção de um perigo real, de uma ameaça, de susto, de pavor, de temor e de terror, em que os discípulos se encontravam naquele momento por causa da crucificação de Jesus. Eu acho que passou pela cabeça deles: olha, sendo servos com o mestre, com o rei, com o Senhor, o que eles farão conosco? Muito embora os israelitas quisessem um rei físico e sanguinário, mas Jesus veio ofertando um reino celestial e um reino de paz. Veja que lá em João 14:27, o Senhor Jesus fala dessa forma: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Irmãos, a paz é o item de maior substância e que o homem busca na face da terra encontrar, e ainda não conseguiu encontrar esse estado plenamente em sua plenitude. Pode prestar atenção que não é dinheiro, não é riqueza, não é poder, não é poder. Nada na vida pode te trazer tanta alegria do Senhor como a paz duradoura, a paz verdadeira. Alguém pode ser riquíssimo, mas se ele não tiver a paz de Jesus dentro de si, ele nunca vai ser feliz com o seu dinheiro. Então a gente vê pelo rico. Eu tenho falado isso muitas vezes na congregação, que não é uma questão social. Não é a relação de status na sociedade em que você vive e você ser rico ou ser pobre. Porque o rico, ele pode ser um miserável de paz. E o pobre também pode ser miserável de paz. Não há a relação de status de sociedade. Ou se tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Tanto faz. Todos os dois são acometidos da mesma doença em que o mundo jaz na atualidade. Então, essa ameaça, esse susto, esse pavor, ele trouxe um ambiente assim, inquietante na vida daqueles homens que seguiam a Jesus intimamente. Por quê? Porque havia muitos outros discípulos, como a própria Escritura narra, eu falei na Paulinha, mais de 500 irmãos, quando Jesus apareceu, e ele falava e muitos o seguiam. Mas, especificamente, Jesus tinha um grupo de homens em que estavam andando com ele, e que aqueles homens estavam intimamente ligados com o Senhor. Mas, depois desses acontecimentos, o que houve é que eles se afastaram, eles se recolheram em seu ambiente próprio para decidir o que fazer, e a gente vê muitas controvérsias entre eles, até antes mesmo de Jesus morrer, já tem aquela questão de quem vai liderar o apostolado, quem vai ser o líder, quem não vai, e por aí vai acontecendo estas coisas. Mas nós vamos ver que, como Jesus apareceu primeiramente na mulher, as mulheres, elas são algo marcante no ministério de Jesus. Irmãos, se teve uma pessoa que valorizou a mulher em toda a sua plenitude, quebrando todos os paradigmas de uma sociedade machista, uma sociedade corrupta, e também uma sociedade que ela escravizava as mulheres, a sociedade judaica. A mulher que fala. Mas Jesus quebrou esses paradigmas. Jesus teve um diálogo marcante, maravilhoso com a mulher samaritana. Ela, quando Jesus se referiu a ela, disse: como sendo tu judeu, fez diálogo? Aí Jesus fala aquela frase que impactou aquele coração: mulher, se tu beber de água que eu te der, jamais será assim. Então, aquilo tocou o coração daquela mulher. Foi como Maria Madalena, foi o sepulcro. Chega lá,
sepulcro estava aberto, as roupas que teriam sido envolvidas em Jesus, elas já estavam do lado. Ela ficava continuamente olhando o sepulcro, sem saber o que fazer. Então, Maria Madalena, ela estava ali apavorada. Onde colocaram meu Senhor? Jesus já não estava mais lá, porque Jesus havia ressurgido. Louvado seja o santo nome. O pranto de Maria Madalena, mais uma vez, descreve o desaparecimento do Senhor. O corpo do Senhor. Maria Madalena chorava copiosamente. Irmãos, isso é amor por uma casa. Quantas mulheres de oração nós temos hoje em dia trabalham na obra do Senhor, dão duro, se ajoelham e ora pelas dificuldades da igreja, pelos enfermos, ora pelos pastores da igreja, sustentam a igreja de oração. Louvado seja o nome de Jesus. As mulheres trabalhando, isso é exemplo de vida. A gente vê o envolvimento na obra de Deus. Irmãos, e a realidade é que nenhuma igreja ela se sustenta se não fosse essas poderosas mulheres de oração que estão sempre na luta, na lida, velando pela glória do Senhor. Nenhuma igreja se sustenta. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Então, Maria Madalena já estava ali, ela teve um diálogo com os anjos que estavam lá, no local do sepulcro, e eles perguntaram: a quem procuras? Ela: Senhor, ela até, no outro passagem, né, ela acha que ele era um hortelão. Hortelão é aquele que cuida das hortas do jardim, o jardineiro. E ela pensa que Jesus tem sido levado por ele. Aí Jesus vem e vai ter um diálogo direto com Madalena. A afetividade de Jesus. Maria, não me detém. Essa foi uma linguagem que Jesus usou, uma linguagem humana, porque ele já estava com o corpo, porque a gente pode crer, né? Glorificado, não sabemos se em sua plenitude ou não, mas Jesus fala, em outra versão ele diz: não me toques, não me detenha. Por quê? Não é que Maria pudesse deter ou tocar, mas que haveria ali algo no corpo de Jesus que ainda precisasse ser consumado. Não sabemos disso, Deus não nos deixa ver, a gente não pode fazer nem sintetizar nada a respeito disso, mas a gente sabe que Jesus, ele tem uma linguagem humana em relação ao seu corpo, né? E essas características da glorificação, a gente como crente vai perceber da gente chegar na glória do Senhor. Amém? É isso, pastor? São coisas que aos crentes elas são ainda como um mistério. Se bem que para o crente verdadeiro, o crente de Jesus Cristo, não há mistério em relação à sua partida para a glória e para o céu. Porque Jesus, ele é o mistério revelado de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós vamos ver também nesses acontecimentos aqui é a intolerância dos judeus em relação aos discípulos de Jesus. O perigo iminente dos discípulos serem acusados e julgados sumariamente por serem seguidores de Jesus, os fez ficarem reunidos às portas fechadas. Então, algo sobrenatural acontece quando eles estão reunidos naquele lugar. Jesus entra no meio deles, se põe ali e faz aquela afirmativa que já tem dito aos irmãos: paz seja convosco. Eu acho que eles ficaram assim, perplexos, sem entender o que estava acontecendo. Como aqueles discípulos estavam ali e ainda não tinham entendido, até porque eles não estavam conscientes da Escritura, que era notório que o Cristo haveria de padecer e de ressuscitar
Então, eles ainda não estavam percebendo daquilo fenomenal, sobrenatural, que estava acontecendo naquele momento em que as portas estavam fechadas. E Jesus vem e diz: paz seja convosco. Mas a gente vê, por falar em intolerância, irmãos, a gente vê que os irmãos já percebem que ultimamente em voga na sociedade brasileira, essa palavra tem sido muito usada por um grupo de ativistas de homossexuais que querem tomar um poder relativo aí à consolidação na sociedade, querem implantar a sua ideologia. Mas vejam bem que essa intolerância, ela não pode partir do certo. Vejam quantas famílias existem destruídas pela intolerância. Vamos ver a intolerância conjugal do marido contra a mulher, a intolerância paternal, de pais para filhos, e também a intolerância filial de filhos para pais. Vejam quando as Escrituras Sagradas ela fala que os pais voltarão contra os filhos e os filhos contra os pais. Aí, nessa intolerância, nós temos a intolerância social, a intolerância racial e também a intolerância ideológica, no nosso caso, a religião cristã. Ou seja, não é nem a religião cristã, a ideologia cristã que nós professamos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa intolerância, quando os discípulos ali estavam com medo, eles estavam possuídos de temor. Porque eles disseram: olha, se mataram o mestre, o Senhor crucificando no madeiro, o que vão fazer conosco? É natural esse medo. Hoje em dia, nós não temos esse medo. Por exemplo, eu posso chegar ali naquela rua, naquela esquina, colocar um caixote de madeira, pegar um violão, ou qualquer outro instrumento, ou alguns irmãos juntos, e falar com o amor de Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós temos liberdade para isso. Mas há países em nosso meio, nessa época, em que as pessoas elas não podem mais fazer isso tipo, por causa da intolerância que reina no coração de alguns governantes. Então, essa foi a primeira paz que Jesus anunciou àqueles amados irmãos. Irmão, paz seja convosco, em que tudo aquilo ali que estava ocorrendo realmente seria um medo, mas não era um medo para que eles pudessem naufragar na fé. Muito pelo contrário. Jesus ali estava dizendo que no momento oportuno eles ganhariam o mundo para que o cristianismo fosse o que ele é hoje, comigo e com você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós somos simplesmente, irmãos, sabe o quê? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo das promessas que Deus anunciou e assim se cumprir fielmente. Louvado seja o nome de Jesus. Na segunda interação de Jesus aos seus seguidores, e particularmente aos discípulos, o Senhor ordena a evangelização para a efetiva consolidação da mensagem evangelística por todo o mundo. Verso 21. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Repita para seu irmão novamente: paz seja convosco. Amém? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então vem que Jesus ressurgiu, saiu daquele túmulo, o túmulo que José de Arimateia tinha comprado para Jesus, túmulo novo, e agora Jesus vem trazendo a paz algo difícil de alcançar, mas ele estava produzindo essa paz em nosso coração. Irmão, se eu não alimentar a paz com o meu irmão, eu nunca terei paz comigo. Porque aqui Israel e a Palestina vêm embora a propósito de Deus, aquele ali. Mas por que Israel e os palestinos não têm paz? Porque eles também não procuram exercitar a paz em seu coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nessa nova ordem que Jesus trouxe para a humanidade, ou seja, o início de uma nova era, a era da igreja,
Porque havia judeus e gentios. Desses dois povos, Deus fez um terceiro povo, que é a sua igreja. E a sua igreja é aquela comprada com sangue, sem preço, do qual nem eu nem você poderíamos pagar. Mas Jesus, pela sua misericórdia e graça, nos trouxe a vida quando não éramos e não tínhamos nada que pudéssemos pagar ou oferecer em troca pelos nossos pecados. Vós que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, do Senhor. Aleluia. Louvado seja Jesus. Assim como o Pai me enviou, vos envio. Verso 21, a parte B. Assim Jesus, com o seu amor e a sua graça, e Ele chamou o seu povo, só eu estou enviando vós. Quantas pessoas Jesus hoje está procurando para enviar e não envia? Quantos campos missionários estão abertos e não há quem possa ocupar esses campos missionários? Porque está faltando os trabalhadores da Serra. Alguns estão envolvidos com pendengas, com intolerâncias, com carros, com isso e aquilo outro, e não estão vendo os campos que já estão brancos para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Só está faltando ceifar. Mas onde está o ceifar? Jesus também, Ele concede a efetividade do Espírito Santo. No verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja que isto foi a última coisa que o Senhor Ele concedeu aos discípulos, ainda nessa perspectiva da ressurreição. Por quê? Porque os discípulos tiveram 3 anos e meio trabalhando com o Mestre, vivendo, aprendendo, tomando decisões e cooperando com o Senhor. Mas agora eles iriam ficar sós. E Jesus tinha que abençoar, coroar e dizer-lhes que eles efetivamente seriam trabalhadores completos com a influência do Espírito Santo nas suas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. E nós hoje, irmãos, por livre acesso nós temos às moradas celestiais. O Senhor nos concede o Espírito Santo no momento da conversão. Bênção de Deus, glória de Deus na vida do crente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o Espírito Santo entre nós. Que homens nós somos, que mulheres somos, que povo somos para que esse Deus colocasse dentro de nós o seu Espírito e que pudesse trabalhar, servir com amor, com graça, com gratidão. E dizendo: Senhor, eis-me. Senhor, quero me envolver na tua obra, quero trabalhar para ti, não importa. Até quando eu fico pensando assim fora. Há uma música aí que a certa cantora mandou e ela tem por obrigação de, depois do show, dar uma entrevista, né? Antes e depois do show. E essa cantora não deu essa entrevista, é uma cantora evangélica. E o jornalista da Mano não falou boas coisas. Isso de público, né? Assim, o sentido em relação à palavra do bem. Ora, como é que eu canto sem limites para o meu Deus? Irmãos, eu não tenho nada contra essa música, mas fazendo uma reflexão sobre ela, eu vi que quando você fala sem limites, é do homem para o Senhor. E o homem, ele é a pessoa mais limitada que eu já vi na minha vida. Agora, se essa expressão fosse de Deus para o homem, não tem nada contra quem quiser cantar, canta. Mas só que saiba o tamanho da responsabilidade que você está traindo sobre si. Se eu canto sem limites para o meu Deus, é porque nada pode me impedir o agir de eu trabalhar para o meu Senhor. Mas se eu coloco no meu coração a intolerância, outras experiências, então já não é sem limite, é com limite. Veja o tamanho da responsabilidade. Então, quem tem e quem fala dessa forma para Deus tem que cumprir. E não deu nem até entrevista nem antes, e nem depois. É do papo. Irmãos, o crente tem que ter palavra.
Então ele tem que honrar aquilo que ele fala para ser o Senhor. Então, para além de Marcos, eu sei que isso tudo já foi com limites. A música não é sem limites, é com limites. Porque ela não foi honesta com aquele jornalista. Tem mais, os jornalistas são os que trouxeram o show dela para cá. E ele falou mais que ela teve entrevista televisiva. Deixando para lá. Jesus também consolida a instituição apostólica como autoridade representativa de Deus e retransmissora dessa autoridade em sua esfera eclesiástica. Por isso que hoje nós estamos aqui. Os pastores das igrejas, os presbíteros, diáconos, os departamentos da igreja, tudo isso advém, irmãos, dessa bênção de Jesus, da graça sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que foi o plano redentor em que Deus habitou o seu campo. Terceira vez, Jesus vem dizendo: paz seja convosco. Repita mais uma vez, esse irmão. Amém? Nessa terceira intervenção de Jesus em aparecer aos seus discípulos, 8 dias depois, o mestre faz uma dura crítica àqueles crentes apostólicos, começando por Tomé. A incredulidade segue o entendimento para as coisas concernentes ao reino de Deus. Disse o apóstolo: de maneira nenhuma eu crerei, se eu não ver suas feridas. Isso foi taxativo na vida de Tomé. Eu só creio se eu ver o bato pé. Não existe pessoas que falam assim, né? Não, tem que ser preto e branco. Aí Jesus, com aquela paciência, né? No Pai da paciência. Ah, mas irmão, Deus é maravilhoso. Vamos ver o que Tomé falou. Disse, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Verso 25. Mas ele disse: se eu não ver o sinal dos cravos e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Isso foi taxativo. Quantos de nós fazemos assim hoje em dia? Jesus precisando do irmão, muitas vezes sabe tocar um violão para animar o mundo inteiro, para engrandecer, para juntar forças. Sabia que junta forças? O pastor com a palavra, o irmão com o violão, o diabo que fica ali na frente. Irmãos, a igreja é um corpo, ou faço seja como Jesus. Não podemos ser dissociados. Ou somos irmãos, ou não somos irmãos. Ou somos um corpo, ou somos um corpo defeituoso. Isto, Jesus nunca pregou. Jesus pregou a unidade dos filhos. Não seja incrédulo. Olha a resposta de Jesus. Já pensou? Se Jesus chegasse para onde de nós, taxativamente entrasse pelaquela porta ali agora, se levantasse e dissesse: não seja, o que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude? Ouviu o apóstolo a repreensão do Senhor. Aquele discípulo não tem argumento para o seu Senhor e, escandalizado pelas suas afirmações a respeito de Jesus, disse o que, obviamente, apenas o que um homem arrependido e perplexo pelo peso de suas palavras poderia afirmar. Sabe qual foi a resposta de Tomé? Tomé não tinha nada que dar de resposta, de satisfação, porque ele ficava envergonhado. Ele ficou perplexo com o peso de suas palavras. Sabe qual foi a resposta? Senhor meu e Deus meu. Era a única coisa. Eu analisei isso uns vários dias e eu pensei comigo: Tomé não tinha nenhuma resposta só para dar um argumento à sua incredulidade. Senhor meu e Deus meu. A paz do Senhor Jesus Cristo excedeu todo o entendimento da capacidade e estabeleceu o seu amor como vínculo de perfeição. Porque na inimizade, Cristo promoveu a paz, derrubando a parede de separação. Não havia mais separação agora nem entre Jesus e nem Tomé. Nem entre Tomé e nem os seus irmãos discípulos, e nem os membros da igreja. Mas agora é a Jesus derruba toda a parede de separação. E nós vivemos para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Cristo inaugurou a nova era promovendo
A paz ela está dentro de nós. Paz não se compra, não se vende, não se dá, não se doa. Você tem que manifestar, você tem que trazer no seu coração um desejo de promover a paz. Louvado seja o nome de Jesus. Paz não se adquire, não se pede emprestar, não se compra juros. Paz é como a graça, é de graça, aleluia. Por isso que é bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Ele promoveu a paz aos que estavam longe e também aos que estavam perto. Jesus promoveu a paz até nos crentes futuros que vão nascer, você está vendo isso? Seu irmãozinho, muitas vezes está lá no mundo, pensa que eu vizinho um cachaceiro, é isso, é aquilo, tá? Pega um camarada perturbador, liga o som alto, direto, tá? Aí lá na frente, você não sabe o que vai fazer com a vida dele, nem você, nem você sabe. Mas de repente, ele vai se agregar junto lá com o povão de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E aquela pessoa que quem vai, meu irmão, que fez, louvado seja o nome do Senhor. Pessoa que a gente nunca pensou na vida, irmão. Nós vamos dar um abraço. Desejamos dizer, paz seja convosco, amém? Devemos também, irmãos, procurar diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ou seja, na efetividade do amor em nossos corações. Tudo isso lá está em Efésios, aquele capítulo lá de Efésios primeiro. Leia. Você vai ver o quanto a bênção de Deus vai alcançar a sua vida, o vínculo da perfeição. Sabe qual é o vínculo da perfeição? O amor. O amor de Jesus derramado em nossos corações, promovendo a paz, edificando vidas, trazendo cadáveres ambulantes que vivem por aí. Pergunte a qualquer um desses que passa aí no meio da rua se ele quer servir a Deus. Antes ele tem vergonha de dar glória, ele não aleluia nem tão pouco. Mas são esses cadáveres ambulantes que andam por aí, e Jesus vai trazer e vai colocá-lo como seu irmão. Aleluia, louvado seja o Senhor. Naquele santo e glorioso dia, nós vamos estar todo o corpo reunido, uma unidade só, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Finalizando sobre tudo isso, devemos revestir-nos do amor como vínculo da perfeição. Amém? Então que Deus te abençoe, irmãos, e que essa pequena reflexão sobre a palavra de Deus possa trazer sobre nós a paz seja convosco. Amém? Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, Salvador. De graça e ajude em nome de Jesus. Paz seja convosco. Amém. A palavra em Filipenses diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Paz com Deus, esse sentido aqui, né? Vertical. E a paz de Deus. Aí vai no relacionamento de uns para com os outros, ou para a glória de Deus. Deus te abençoe, saúde, de graça e ajude. Tenho certeza que a igreja foi abençoada e edificada nessa noite. Vamos passar a palavra novamente ao coral e apresentar outro canto para a glória de Deus. Queremos saudar mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Neste momento, irmãos, nós vamos apresentar um canto de adoração ao Deus, ao nosso Deus, que toda a igreja conhece. Nós vamos louvar a Deus com o hino Deus enviou. E gostaríamos que a igreja toda louvasse conosco. Amém? Fiquemos de pé e louvamos a Deus nessa